Estamos na liberdade agora dos santos testemunhos. Irmão Otávio, irmão Osvaldo, falou que tem alguns irmãos nos visitando, né? E se a Irmandade estiver na comunhão, se tiver algum voto, se alguém fez algum voto que precisa pagar hoje, nós não queremos cercear o direito de ninguém, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Mas se a Irmandade estiver na comunhão, tem irmãos de São José do Rio Preto, tem irmãos de Bragança Paulista e às vezes de alguma outra cidade também. Se a Irmandade estiver na comunhão de nós ouvirmos a obra que o Senhor tem operado na vida dos seus servos também, glorificaremos a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sorte. Bom, Otávio, por favor, irmão. Dá licença. Não. Deus seja louvado. Louvo e agradeço a Deus por essa boa oportunidade de estar congregados com todos vós. Deus assim preparou de nós estarmos aqui participando da reunião. O Senhor tem nos abençoado, nos guardou até o presente momento. E também eu agradeço a Deus pelo lar de paz a qual o Senhor me deu, pela uma das suas filhas ter preparado para ser minha esposa. Nos tem dado um casal de filho também, a qual é a alegria da nossa casa. Louvado seja Deus. Eu agradeço também a Deus que o Senhor tem nos ajudado. A bondade e a misericórdia de Deus nunca tem deixado-nos diante da tua presença. Bendito seja Deus. Momentos difíceis, onde nós olhamos para cima, de onde virá o meu socorro, o Senhor sempre fez presente. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus nessa noite também, queridos irmãos, a qual o Senhor prepara de nós estarmos numa localidade ali em Rio Preto, por nome de Bela Vista 3, é umas chácaras, e o Senhor prepara de nós fazermos todo mês ali algumas visitas, atendimentos, e uma das visitas a qual nós estávamos ali fazendo, um senhor todo barbudo, maltrapilho, muito sujo, e nós, fazendo as visitas, ele veio junto de nós ali e falou: vocês não vai até na minha casa, não faz uma oração? E assim, irmãos, nós estávamos ali naquele grupo de irmãos e sentimos ir na casa dele lá fazer uma oração também. Entramos, irmãos, assim, da forma que Deus preparou, foi uma forma muito especial, irmãos. Ele sentiu bastante a presença de Deus, e naquela tarde, que Deus preparou de nós estarmos lá, ele falou: irmãos, vocês me veem nessa situação, já nos chamou de irmão, vocês me veem nessa situação, e ele falou assim: é porque a vida me trouxe tudo isso, a tristeza desse mundo, a qual eu servia a Deus, mas eu abandonei tudo, e por isso eu estou dessa forma. Irmãos, ele pegou da carteira dele e mostrou a carteirinha de um pastor, de um diácono de uma determinada igreja. Irmãos, ali ficamos muito surpresos, mas foi tudo caminhos de Deus na vida dele, e também para que nós possamos ver uma obra de Deus também, irmãos. E assim foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, irmãos, Deus preparou uns companheiros valentes, e ali eles já sentiram de ir lá na casa dele, foram lá, barbearam ele, deram um banho nele, irmãos, bendito seja Deus, levaram roupa, limparam a casa, mudou tudo, irmão. Aonde era as trevas, bendito seja Deus, se tornou a luz, bendito seja Deus, irmãos. E ali era o começo do mês, e no final do mês nós tínhamos batismo ali em Rio Preto, engenheiro Schmidt, e ele falou: eu sinto de ser batizado, vocês me levam? Oxa, se levamos, irmãos. E ali ele fez um concerto com o Senhor, Deus chamou ele para esta graça, bendito seja o teu nome. E assim no mês vindouro já era a nossa Santa Ceia. Deus preparou um terninho novinho para ele, a qual ele ficou muito feliz, tomou Santa Ceia com nós, e hoje ele está dando um bom testemunho dessa graça maravilhosa naquele bairro, aonde era uma pessoa que subia e descia, ninguém valorizava. Hoje é um servo de Deus, anunciador de boas novas, bendito seja Deus. É o que Deus faz, irmãos, bendito seja o teu nome entre nós. Também nesse mesmo local
localidade, Deus preparou, nós estamos fazendo alguns atendimentos ali, e também, irmãos, descendo uma rua, lá bem na frente, um senhor todo embriagado, irmãos, de um lado para o outro na rua, mas bem bêbado mesmo, bendito seja Deus, e nós com a caminhonete paramos do lado dele, olhamos, bom dia, falamos para ele, né? Ele respondeu bom dia, e Deus preparou que nós tínhamos uns pão, que uma serva de Deus tem esse prazer, essa alegria de fazer, irmãos, e naquela manhã nós estávamos com essa bênção, e nós sentimos entregar, leva para tua casa essa bênção, bendito seja Deus. Ele ficou olhando para mim, para você mesmo, leva para tua casa. Assim despedimos deles e fomos embora. Ele quis falar alguma coisa, mas nós já fomos embora e voltamos na outra rua subindo, e ele pegou e cruzou, e foi dado encontro que nós já estávamos parados ali. Ele começou a perguntar de que igreja que nós éramos, o que nós estávamos fazendo ali, e nós fomos enrolando ele, falando, né? Aí um momento ele falou, vocês não vão na minha casa fazer uma oração? Eu olhei para os companheiros e falei, olha, está pedindo uma oração, vocês sentem de ir? Claro que sentimos, irmão Stott, vamos lá sim, é nossa alegria buscar a presença de Deus, ainda mais para quem está pedindo. E assim eu falei, onde você mora? Ele falou, eu moro ali no fim da rua, do lado esquerdo. Eu falei, pode ir na sua casa que nós vamos lá. Terminamos de fazer tudo o que nós estávamos fazendo ali e fomos para a casa dele, bendito seja Deus. Chegamos lá, já estava lá na cerca, né, esperando nós. Aí ele já gritou, a esposa dele, vem cá amor, vem cá, e assim, vem ver os irmãos aqui que chegaram aqui. Nós entramos, irmãos, ele naquela situação muito difícil, a esposa deles não recebeu muito bem, e assim, irmãos, entramos para dentro da casa. Um dado momento ela entrou para a casa dela, né, para fazer alguma coisa, ele olhou para nós ali e falou assim, essa aqui é uma santa de Deus. Eu falei, mas você fala uma santa de Deus, mas por qual motivo que é uma santa de Deus? Para aguentar um homem como eu é só uma santa de Deus mesmo, um homem que acorda bebendo e dorme bebendo é só uma santa de Deus. Eu falei, mas olha, poderoso é Deus para entrar na tua casa, no teu coração e te libertar de tudo isso, bendito seja Deus. Irmãos, e ali fizemos uma visita, oramos a Deus, e ali tem uma casa de oração, uma sala de oração, e assim o Senhor preparou. Naquela época era pandemia, estava fechado, e nós fizemos convite para aquela família lá, e eles aceitaram, e assim que abri a sala de oração, o irmão Luiz Felipe vem avisar vocês, irmãos, e ele foi lá avisar, e aquela família, foi ele, a esposa e mais um filho, numa determinada noite, foram congregar junto de nós, bendito seja Deus, e começaram a congregar, aí fechava, abria, e assim foi, irmãos. Mas um dado momento, isso aí foi no mês de outubro, quando foi no mês de novembro, o Senhor chamou a esposa dele e o filho dele para essa graça maravilhosa, e no mês de dezembro também o Senhor chamou o irmão Givaldo também para esta graça maravilhosa, bendito seja Deus. Eram as obras que Deus faz, aonde ele pensava que era um simples pão que estava entrando na casa dele, era o pão da vida, converteu aquela família e estão lá dando glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Irmãos, vamos se pôr em fazer visita, vamos servir a Deus com alegria nesta parte também. Muitos de nós, às vezes, né, nosso companheiro, não percebemos, né, cadê o irmão fulano, o irmão ciclano, e nós, despercebido. Não, irmãos, vamos atrás, vamos fazer uma visita, e nessa visita Deus faz uma obra, e ele vem e volta a congregar junto de nós. Bendito seja Deus, é assim que devemos ser. Louvado seja Deus. Também, queridos irmãos, uma manhã de um domingo, junto à minha esposa, fomos fazer algumas visitas e nós tínhamos um atendimento. Tinha 3 famílias para nós fazermos ali em Rio Preto. Tínhamos 3 cestas básicas, e a hora que nós fomos olhar o leite, irmão, só uma caixa de leite. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, Deus preparou a cesta básica, mas temos uma caixa de leite só, né? Ela falou, é o que Deus preparou. Eu falei, louvado seja Deus. Tudo que Deus prepara é bom para nós, glória a Deus. Vamos dividir e o Senhor vai multiplicar na vida das pessoas, né, dos nossos irmãos. E assim fizemos, irmãos, carregamos o carro e fomos com alegria servir a Deus nessa parte também. Irmãos, viramos 3 ruas, o telefone tocou
tocou, bendito seja Deus. Irmão Stott, você não está na tua casa, né? Que eu interfonei aqui, não atendeu. Eu falei, não, acabei de sair. Ele falou, você está muito longe? Eu falei, não estou muito longe. Você pode voltar? Eu falei, claro que eu volto, bendito seja Deus. Irmãos, viremos. Do jeito que eu virei, ele estava parado na frente da minha casa, do outro lado da rua, né? Ele só deu um sinal assim para abrir o portão. E assim, irmãos, abriu o portão, ele pegou e entrou com o carro dele dentro da minha garagem. Olhei para minha esposa e falei, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, né? Irmãos, paramos o nosso carro na frente de casa, descemos, irmãos. O servo de Deus foi lá abrir o portão, o porta-mala do carro dele. Vocês creem que Deus preparou 15 caixas de leite? E nós estamos dizendo aqui que Deus é bom. Para quem tinha uma, Deus preparou 15 caixas de leite. É o Deus que servamos, irmãos, por bendito seja Deus. Não devemos pedir nem para o A nem para o B, mas tudo que pedimos em nome de Jesus Cristo para o nosso Pai, assim Ele nos concede. Louvado seja Deus. Foi a nossa alegria. Eu falei para ele, vem cá para você ver o que Deus fez com nós esta manhã. Olha aqui, tinha uma caixa, Deus enviou 15 caixas na nossa casa. Louvado seja Deus. Estou feliz por tudo, Deus tem feito muita obra entre nós, mas o Senhor nos dá de contar essas daqui nessa manhã, nesta noite. Irmãos, eu trago a saudação, levo a vossa saudação aonde Deus prepara de congregar, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Me levanto na presença de Deus, segundo de todos vós, para agradecer a Ele pelo perdão dos meus pecados, ter me chamado nessa graça maravilhosa, preparado dos seus filhos para ser meu esposo. Nos deu 2 filhos, temos 2 noras e estamos felizes na presença do Senhor. Eu sou grata a Deus, porque quero agradecer essa irmandade também, que eu acredito que orou e apresentou a nossa casa na presença de Deus. Eu fui fazendo os exames de rotina, deu uma anomalia, acusou algo atípico no meu exame, e passando pela biópsia, 3 dias antes do casamento do nosso filho, fui diagnosticada com um câncer maligno já em fase avançada. E eu agradeço a Deus porque na comunhão com meu esposo nós combinamos de não falar nada para ninguém, esperar o casamento do nosso filho acontecer e aí sim nós falaremos com a família. Alguns amigos souberam logo em seguida e assim fomos pedindo oração. Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor, Ele não deixa de avisar os processos que nós vamos passar. E eu lembro que algumas vezes em casa eu comecei a perceber que algo estava diferente, porque lavando uma louça o Senhor me visitava e eu começava a falar em línguas. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Largava tudo e orar, e comecei a observar que isso acontecia com alguma frequência. E eu conversei com meu esposo, falei, Júnior, o Senhor está querendo me falar alguma coisa, eu não estou entendendo. E aí eu comecei a entrar na casa do Senhor, não querendo ouvir aquilo que eu estava buscando, mas eu queria ouvir aquilo que realmente o Senhor estava me falando. E eu não estava entendendo. Então, eu fiz assim, Senhor, que eu possa entrar aqui e ouvir a Tua voz. O que é que Tu está querendo me falar que eu não estou entendendo? E ali o Senhor esclareceu tudo. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de processo, de enfermidade. O Senhor falava assim, olha, você confia, a tua confiança está em mim? Se está, confia em mim, passa o processo que você tem que passar, que eu serei contigo. E o Senhor foi mandando essa palavra, e eu conversei com o João, eu falei assim, então é isso, é alguma coisa. Veio a enfermidade, e o Senhor, como ele havia prometido que seria conosco, assim o fez. Passei por cirurgia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia. Em todos os processos nós tínhamos os nossos amigos, e a irmandade que passou cada momento conosco. E eu louvo e agradeço a Deus porque em momentos que eu achava que eu não ia dar conta, até de madrugada o Senhor preparou
E eu acordei com alguém cantando hino na porta da minha casa. Em tudo o Senhor mostrou que estava conosco. Eu louvo e agradeço a Deus, porque eu até tinha falado com o Senhor, eu falei: Senhor, não me importa se o cabelo vai cair, como que vai ficar, o que importa é que eu não te decepcione. Foi a única coisa que eu pedi para o Senhor, que eu não queria decepcioná-lo em nada, que eu queria passar tudo com louvor. Mas eu louvo e agradeço a Deus, porque o Senhor não permitiu que caia um fio de cabelo. E eu lembro que o Senhor usou de uma irmã, ela da Obra da Piedade. Ela foi fazer uma visita, ela falou assim: ó, não se preocupa não, que não vai perder um cachinho da tua cabeça. E eu louvo e agradeço a Deus que o Senhor ouviu as vossas orações, ouviu as nossas orações. Nós passamos juntos, eu creio que cada um passou junto com a nossa casa por esse processo. Então hoje é motivo de eu agradecer a Deus, agradecer a Irmandade, todos que passaram conosco esse processo. Por tudo, Deus seja louvado. Por favor, estou esperando, pai. Deus seja louvado. Sou grato a Deus nessa noite também pela salvação, pela família que tem me dado, a esposa e casal de filhos também. Louvo ao Senhor. Que, irmãos, eu quando tinha 5 anos de idade eu tive um sonho. Nesse sonho eu via meu pai se despedindo da minha casa e ia embora. Eu entrava no elevador e eu de ponta de pé olhava pelo vidrinho do elevador. Aquele elevador desceu, fui embora e eu acordei com muito desespero. Contei para meu pai, ele me abraçou: não, estou aqui, filho. Mas passou poucos dias, irmão, o Senhor passou pela minha casa e na verdade que levou meu pai embora dessa vida. Então minha mãe ficou viúva com 28 anos de idade, eu 5 anos e minha irmã com 3. Irmãos, eu passei a cuidar da minha irmã cuidar de mim, porque minha mãe precisava buscar recurso para sustentar a nossa casa. Eu louvo ao Senhor porque na nossa criancice, irmãos, o Senhor guardou a minha casa dos males grandes, preservou a mim e minha irmã também, nos guardou de acidentes domésticos muito graves. Mas eu louvo ao Senhor porque, irmãos, como criança eu pedi para minha mãe de uma maneira muito simples que ela comprasse um pai para nós, que nos desse um pai, pois eu sentia a falta de uma figura de um pai dentro da minha casa. Louvo ao Senhor, irmãos, que minha mãe conheceu um servo de Deus no interior da cidade de São Paulo. Eles se casaram. E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque na primeira vez que nós nos encontramos com esse servo de Deus, o Senhor colocou no meu coração, no coração da minha irmã, um amor muito grande por ele, e que nós não conseguíamos chamar ele de outra maneira senão de pai. Até o dia de hoje, irmãos, nós o consideramos como nosso pai, ainda que não nosso pai de sangue, mas ele nos ajudou a criar, a crescer na nossa educação também. Irmãos, mas tudo isso que parecia tão bom e que seria próspero, a grande verdade é que passamos uma prova de muitos anos. E às vezes, os dias de hoje nem te vê, irmãos, assim, as pessoas se desistem um dos outros com uma facilidade muito grande, se abandonam, vão embora, largam filhos, largam a casa. E na minha casa o meu pai entrou um espírito nele, irmãos, porque a família que ele deixou mexia com algumas coisas estranhas que afetavam ali na nossa casa. Muitas vezes meu pai chegava transfigurado na nossa casa, não era o rosto dele, não era a fala dele. Ele nos negava, dizia que não nos amava. Glória ao nome santo do Senhor. Mas a minha mãe sempre resistente a tudo aquilo, e nós também lutávamos para não perder o pai mais uma vez. Irmãos, eu lembro que um dia meu pai, ele transfigurado, se trancou no quarto, não conversava com ninguém. Minha mãe deixava o prato em cima da cama para ele comer, eu pegava, mas a mãe na beira da pia, cantando o hino, o Senhor passou naquele quarto, libertou meu pai, fez ele colocar para fora coisa ruim, e o Senhor foi operando dia a dia, irmãos. Mas eu louvo ao Senhor porque por mais de uma vez, eu e minha irmã preparávamos sempre que ele queria ir embora da nossa casa, nos deixar, escondíamos alguma coisa dele. Alguma coisa que impedisse ele de ir embora, nós escondíamos dele.
Mas teve um dia, irmãos, que nós chegamos em casa, ele já estava com a mala pronta, com tudo pronto, que ia embora, e nós chorávamos muito, com um desespero muito grande. E o que eu fiz foi correr, irmãos, não tinha telefone celular naquela época, não tinha telefone. Eu fui no orelhão, liguei para o servo de Deus, falei: socorre a minha casa, que meu pai quer ir embora. E o servo de Deus foi na minha casa, irmão. Chegou lá, meu pai não teve acordo. Ele disse que não nos amava, não queria estar conosco. Mas louva ao Senhor nesta noite, irmãos, porque o servo de Deus disse ele assim: tá bom, irmão João, o irmão vai embora, nós não vamos te segurar. Mas a grande verdade é que o irmão entrou para esta casa pela palavra, não foi? Ele falou: foi. Mas o irmão vai ser responsável? Serei responsável por isso. Então o servo disse: então tá bom, irmão, não pode ir, mas antes do irmão sair, nós vamos buscar a Deus para que Deus guarde a saída do irmão. Pode ser? Ele respondeu que tudo bem. Ajoelhamos na oração, irmãos, eu, minha irmã, minha mãe só chorávamos, mas eu louvo ao Senhor porque o Senhor passou naquela oração, passou no coração do meu pai, selou ele com promessa e evidências de novas línguas e libertou a minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o mais muito de tudo isso, irmãos, não é eu ter selado com a promessa em Espírito Santo, em evidência de novas línguas, é que os anos se passaram e as consequências eram as mesmas, irmãos. Parece que eles não se davam muito bem. Eu me casei, minha irmã me casou e ficou só os dois sozinhos. E um dia, numa oração, uma irmã levantou e disse assim: você deixa o Senhor entrar na casa da sua mãe? Irmãos, o que eu mais quero é ver meus pais bem. Eu respondi: sim, Senhor, entra na casa dos meus pais. Passou poucos dias, minha mãe teve um aneurisma cerebral. Glória ao nome santo do Senhor. Ela ficou muitos dias internada, não teve nenhuma sequela assim física, ela lembrava de tudo, mas os anos vai passando, irmãos. O processo da aneurisma que ela teve faz o cérebro dela envelhecer muito mais rápido. A verdade é que hoje, irmãos, ela está uma mulher assim, inválida praticamente, e a gente disse para ele assim: pai, nós vamos buscar a mãe para ela ficar conosco. Ele falou: não, é ruim com ela, é muito pior sem ela. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ele cuida dela, irmãos, estão lá pela vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Eu louvo ao Senhor, pois na nossa casa também temos passado muitas provações difíceis, que o Senhor tem nos provado com muita enfermidade também na minha casa, a minha esposa, a mim, meus filhos, mas eu louvo ao Senhor que em tudo Ele nos guardou. Louvo ao Senhor por essa boa preparação, e o nome de Deus seja sempre louvado. Irmã Alessandra, saudar a Irmandade? Não? Em paz? Eu também agradeço a Deus nessa noite, irmãos, pelo Senhor ter me chamado nesta graça maravilhosa, ter me conservado até o presente momento, ter preparado uma das suas filhas para ser minha esposa, ter presenteado o nosso lar com 2 filhos também. Louvado seja Deus. E quando minha esposa testemunhava o processo que nós passamos com o câncer, eu sinto também de agradecer essa querida Irmandade, que foi pedido oração aqui por ela. Eu tenho certeza que essa Irmandade orou e o Senhor fez a obra que vocês ouviram. Louvado seja Deus. Há uns 2 meses atrás, acredito, ela fez alguns exames e não apareceu mais nada, e nós cremos que o Senhor a libertou por completo, irmãos. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ela fez 28 sessões de radioterapia, foram vários dias. Chegava lá, tinha vezes que nós chegávamos no hospital, a máquina estava quebrada, tinha que voltar para casa, mas ela fazia essa radioterapia às 6 horas da manhã, saíamos de casa por volta das 5 horas, e eu lembro, pelo caminho nós íamos mudos e voltávamos calados. Glória ao nome do Senhor, esperando o Senhor tomar um caminho. Ela fez as sessões de quimioterapia também, mas louvo e engrandeço o nome de Deus, porque o Senhor foi conosco mais uma vez. Louvado seja Deus. Ela, por esses dias, fez um outro exame também, onde apareceu ali algumas coisas também que não eram normais,
Mas retornando ali no médico, quando foi refazer o exame, a médica pegou o exame e falou, estava demorando para fazer o exame, perguntou, doutora, o que está acontecendo? E a doutora falou, não, eu estou achando estranho, porque no exame que eu tenho aqui está aparecendo alguns nódulos, alguns cistos, mas eu procurando aqui eu não estou enxergando mais nada. Glória ao nome do Senhor, e eu creio que o Senhor libertou ela dessa parte também, irmãos. Eu sinto lhe contar uma obra que Deus fez há muitos anos atrás, irmãos. Nós estávamos fazendo uma visita, isso deve estar fazendo uns 20 anos, e nós chegamos numa casa, não sabíamos de nada, só fomos ali para fazer uma visita. E quando chegamos, encontramos um quadro muito difícil. Uma serva de Deus deitada na cama, ela era solteira ainda naquela época, e cantamos alguns hinos, e fomos orar a Deus, sem saber de nada. Vimos que estava um quadro difícil, mas não sabíamos de detalhes. E orando o Senhor, Deus tomava algum dos irmãos que estavam ali, fazendo a oração. E o Senhor trouxe na oração aquela parte do Vale dos Ossos Secos. E o Senhor dava alguma coisa ali na oração para o servo de Deus, levantamos. Quando nós levantamos, a família nos chamou num canto e falou, olha, vocês não estavam sabendo de nada, poucos sabem. Mas ela amanhã vai fazer um outro exame, porque na semana passada ela foi diagnosticada com câncer nos ossos. Bendito é o nome do Senhor. E ali, irmãos, nós se prontificamos a estar orando e apresentando essa causa na mão de Deus. E louvo e engrandeço a Deus, porque na outra semana a serva de Deus foi fazer o exame e o Senhor a tinha libertado por completo também, irmãos. Hoje a serva de Deus é organista, tem filhos, casada, e o nome de Deus está sendo glorificado também, irmãos. Tantas obras que Deus faz, né? Uma obra vai chamando outra obra, né, irmãos? Nós vamos lembrando. E o irmão Stort contando a respeito de atendimento, né? O Senhor me fez saber de uma viagem que nós fomos fazer ali para o Paraguai. E as caminhonetes lotadas de mercadoria, o Senhor preparou bastante coisa. E quando nós estávamos numa cidade ali do Paraguai, um irmão me chamou do canto e falou assim, olha, vocês vão para tal lugar, toma cuidado, lá é perigoso, né? Não voltem à noite. E pegou uma importância e colocou no bolso da minha camisa. E falou assim, isso daqui é para alguma necessidade que vai aparecer. Falei, tá bom, irmãos, louvado seja Deus, Deus que abençoe. Saímos ali de manhã cedo, fazendo alguns atendimentos. E tinha uma última aldeia para fazer um atendimento. Isso foi ligado para o cooperador, porque não ia dar tempo de fazer o atendimento na casa da Irmandade. E pedimos para a Irmandade toda ir ali para frente da casa de oração. E quando nós chegamos lá, vimos bastante Irmandade e perguntamos quantas famílias tem. Salvo engano, irmãos, 21 famílias, né? E ali tinha cesta básica, tinha caixa de leite, tinha mistura. E fomos ali separando, os servos de Deus entraram para dentro da casa de oração. E nós ficamos ali na frente separando, nós, as crianças, tudo. E fizemos ali no chão mesmo, colocamos as cestas básicas, a caixa de leite e a mistura. Então fizemos 2 corredores compridos, né? Tudo separadinho, para cada família já ir pegando e levando para sua casa. Foi essa guia que o Senhor nos deu ali naquele momento. E foi ali, o cooperador pegou um papel e nós pedimos para ele fazer uma relação das famílias. E ele foi chamando família por família, né? Foi falando o nome do chefe da família, ia lá, pegava o que o Senhor preparava e ia embora. Pegava o que o Senhor preparava e ia embora. Quando acabou aquela relação, acabou as cestas e as caixas de leite. Louvado seja Deus. Só que na hora veio um temor dentro de nós. Aleluia. Ao nome do Senhor. O cooperador não foi atendido, que estava ali com o papelzinho na mão. A família dele não tinha sido atendida. E tinha acabado as cestas, e tinha acabado as caixas de leite. E ali na hora, falei, Senhor, tem misericórdia, acabou. O teu servo está na frente da obra, ele não foi atendido. Na hora o Senhor me levou lá na frente do supermercado. Irmão, não venha à noite, porque é perigoso. Mas isso aqui é para alguma necessidade que vai aparecer na frente de vocês. Glória. Eu chamei ele e falei, irmão, vem aqui. Falei, irmão, não foi atendido. Acabou as cestas, acabou as caixas de leite. Falei, não, irmão, pode ficar em paz. Bendito é o nome do Senhor. Aí eu peguei aquele que o Senhor tinha preparado, entreguei na mão dele e falei, irmão, isso aqui Deus preparou para o irmão. Quando eu entreguei para ele, o Senhor começou a visitá-lo. Ele começou a chorar. Bendito é o nome do Senhor. E ele falou, irmão, na minha casa tem comida, na minha casa tem leite para as crianças, mas eu tenho que pagar uma conta na farmácia que eu comprei um remédio para os meus filhos e não tinha dinheiro para comprar. E a minha necessidade realmente era o dinheiro e não era a comida. Bendito
bendito é o nome. O Senhor cuida ou não cuida dos detalhes, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. O Senhor chega nos detalhes, irmão. O Senhor chega na hora certa e no momento certo na nossa vida. Ali saímos glorificando a Deus e estamos glorificando a Deus aqui na Vila Alpina nessa noite, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Várias obras o Senhor tem feito, irmão. Se nós for contar a obra de atendimento, vai embora. Ancião, quando vai contar a obra, né? É de batismo, né? É de reunião de mocidade, selo da promessa, diácono, né? De atendimento e por aí vai, né, irmão Ari? É assim que é a nossa vida. Louvado seja Deus. Estava na minha comum congregação esses tempos atrás e tinha dado problema na mesa de som. E estava na pandemia, finalzinho da pandemia. Então as casas de oração fechadas ainda, as coletas estavam um pouquinho baixas. E fomos ali, falamos com a administração. Eles falaram assim, olha, não tem, na administração não tem recurso, né? Mas, né, vê lá na comum, conversa lá tinha acabado de abrir as casas de oração, tinha acabado de abrir as casas de oração, estava naqueles cultos que a Irmandade estava revezando. Então fala com a Irmandade, se Deus preparar o fruto, deposita na conta da administração, nós compramos a mesa. Eu falei, tá bom. Conversamos com o nosso ancião, ele entrou na comunhão, e falamos com a Irmandade, levantamos numa quarta-feira, falei, a Irmandade está vendo que a mesa de som está ruim, então a Irmandade ora a Deus e tem que sair aqui da Irmandade. A administração está sem recurso. No sábado, próximo sábado, fui congregar ali no Eldorado novamente. Quando estacionei o carro, coloquei o carro no estacionamento, estava atravessando a rua com a minha esposa, uma irmã do outro lado da rua, na calçada já da casa de oração, chorando e falando em linguagem. Bendito é o nome do Senhor. Ainda falei para minha esposa, falei, santo Deus, queria estar 10% crente, começa a irmã tá. Eu fui lá, eu falei, eu vou lá, vamos lá saudar ela, quem sabe um pouquinho dessa virtude passa para nós, né? Aí fui lá, saudei ela, paz Deus, irmã, ela, amém, Juninho, tudo bem? Tudo bem. Ela falou, Juninho, eu pedi um sinal. Eu falei, irmã, a irmã pediu um sinal? Pedi. Quarta-feira você não levantou, não falou da mesa de som? Falei, eu falei o valor para eles, irmãos, era R$5.400 a mesa de som. Falei, sim, irmã. Então, eu estava em casa e o Senhor me requereu de ajudar a comprar a mesa de som. Eu falei, irmã, louvado seja Deus. Pensei que ela dá uma parte ali da mesa de som. Daqui a pouco ela abre a bolsa, tira uma outra bolsinha e entrega na minha mão. Mas uma bolsinha recheada, bendito é o nome do Senhor. Quando ela entregou na minha mão, eu falei, não, irmão, não posso pegar o dinheiro da irmã aqui fora. Vamos ali dentro da casa de oração e a gente vê, tá bom? Tá bom. Entramos ali, entregou aquele valor para mim, falei, o esposo está na comunhão, não está tudo certinho? Não, está tudo certo. Quando eu abri aquela bolsinha, um monte de nota de 100 e de 50. Eu falei, santo Deus. Ela falou, Juninho, é 5.400, né? Eu falei, então tá bom, tem R$5.400 aí. Bendito é o nome do Eterno. Fui lá conversar com o esposo dela. Irmão, tá tudo... Quando eu cheguei do lado dele, falei, paz Deus, irmão. Ele, amém. Ele falou, bom, para você ter vindo falar comigo, a minha esposa te encontrou, né? Eu falei, encontrou. É porque quando nós estávamos saindo de casa, ela pediu um sinal. Se o primeiro irmão que ela visse na igreja fosse você, é que era para dar o valor na coleta para comprar a mesa de som. Bendito, então já está tudo certo, Juninho. Já estou na comunhão, se ela pediu o sinal, Deus deu. Louvado seja Deus. E Deus preparou ali aquela mesa de som. Mas sabe o que é mais bonito ainda, irmãos? Aleluia. O Stort foi na casa dessa irmã, já conosco, acho que ele não lembra, mas ele já foi. Quando nós fazíamos os atendimentos ali da pandemia, o Senhor preparava alguma coisa. Ela era atendida pela piedade no começo da pandemia. Bendito, na pandemia o Senhor virou o cativeiro dela e ela pôde contribuir com a mesa de som inteira. Glória. Nos outros cultos ela veio conversar comigo, ela falou, Juninho, você pode estar achando estranho, né? Porque você ia na minha casa para me atender e eu de uma hora para outra, o Senhor prepara esse valor. Mas o Senhor, quando entrava aquelas bênçãos em casa, o espírito de miséria foi embora. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor abençoou o nosso trabalho, eles catam reciclagem, irmãos. Aleluia. E o Senhor virou o nosso cativeiro. Nós estamos glorificando a Deus aqui nessa noite, irmãos. Tem alguma coisa impossível para Deus fazer, irmãos? Não tem. Não tem nada impossível. O Senhor querendo operar, quem impedirá?